E a geração de empregos no Brasil teve o pior mês de novembro desde 2020, o início da série histórica. Os dados do CAGED, divulgados hoje, mostram que o país abriu 85,9 mil novas vagas formais de trabalho em novembro. O resultado é a diferença entre 1.980.000 contratações e 1.890.000 demissões. O setor de comércio puxou o saldo positivo, seguido do segmento de serviços. Esse dado representa uma queda de quase 19% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram criadas mais de 100 mil vagas de emprego com carteira assinada. Nos últimos meses, o mercado de trabalho vem dando sinais de desaquecimento. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que esses resultados refletem o impacto dos juros elevados, atualmente em 15% ao ano. O salário médio de admissão em novembro foi de R$ 2.310,78. No acumulado do ano, foram criados 1.900.000 empregos. E diante desse mercado de trabalho aquecido, com uma taxa de desemprego na mínima histórica, a gente vai tentar entender os impactos desses dados publicados hoje no ciclo de cortes nos juros. E para isso eu converso com Maurício Nakarodo, professor de Economia da ESEG. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito prazer, Vitor. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Maurício, como é que a gente explica? Abertura de 85,9 mil vagas de trabalho. Uma queda de 19% em relação a essa criação de 106,1 mil empregos com carteira assinada em novembro passado, uma correlação com esse menor número, menor contingente de desempregados da série histórica. Mas por que um novembro tão ruim? Bom, primeiramente, em novembro, a gente tem esse padrão de contratações no comércio e serviços, enquanto que indústria, agropecuária, construção registram demissões. Isso aconteceu também em novembro do ano passado. Então, a abertura dos dados do CAGED não surpreendem. E mesmo esse dado de 85 mil vagas criadas, até havia um pouquinho melhor do que a mediana das expectativas dos economistas, que era um pouquinho abaixo de 80 mil vagas criadas. Está ocorrendo, sim, um movimento de desaceleração da geração de empregos com carteira assinada, o que é algo que, como foi bem falado, reflete um pouquinho o movimento de taxa de juros no patamar bem restritivo. Mas, ainda assim, esses dados, apesar de terem vindo abaixo de alguns meses atrás, ainda assim é algo normal no momento de baixa taxa de desemprego, né? Hoje de manhã teve dados da PNAD, do IBGE, que mostraram uma taxa de desemprego na mínima histórica de 5,2%. E, professor, o que explicaria essa taxa de desemprego tão baixa, dado um cenário em que a gente tem ainda um nível de incerteza muito grande acerca exatamente do ambiente fiscal, uma taxa Selic de 15%, uma série de restrições do ponto de vista da tentativa, do Banco Central de puxar essa inflação para a meta, restringindo o nível de atividade econômica? O que explica, portanto, essa resiliência, apesar desse desaquecimento, do mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho tem surpreendido positivamente, não só nesse ano, né, quando a gente olha essa taxa de desemprego, como nos últimos 2 anos, pelo menos, né? A expectativa, por exemplo, olhando os dados da pesquisa Focus do Banco Central, a expectativa que os economistas tinham para o final desse ano, o momento atual, era de uma taxa de desemprego acima de 6,5%. Então, é uma surpresa positiva do ponto de vista de atividade econômica e mercado de trabalho. O que está acontecendo? Tem questões conjunturais do momento, da evolução desse ano e questões mais estruturais, né? Então, assim, a gente está no movimento assim de um ciclo positivo da economia no curto prazo, né, em que tem uma geração de empregos com procura por emprego e oferta e procura de emprego e mais pessoas trabalhando, que gera impulso para aumento da atividade econômica, da produção, e esse ciclo positivo está acontecendo. Mas, além disso, né, que isso por si só poderia ter um impacto maior da taxa de juros restritiva, a gente tem uma contratação grande de trabalhadores nessas empresas de transporte por aplicativo, seja entregas de comida, produtos e serviços, seja transporte de pessoas. Dados do IBGE, por exemplo, do ano passado mostraram quase 2 milhões de pessoas trabalhando em empresas de
aplicativos e, nesse ano, estimativas acima de 2 milhões de pessoas. Esse é um fator pontual, mas que explica uma parte dessa baixa taxa de desemprego. Pensando um pouco além do momento atual, desde a reforma trabalhista do governo Temer, em 2017, teve uma flexibilização grande dos contratos de trabalho, que permitiu trabalhos intermitentes, jornada parcial de trabalho, uma redução dos custos de contratação e principalmente custos de demissão. Isso propiciou um dinamismo maior do mercado de trabalho. Então, tem muita gente trabalhando, não necessariamente em período integral, trabalho CLT, mas outras modalidades de trabalho. Um exemplo claro disso é o aumento nos últimos 12 meses do emprego por conta própria com CNPJ ou sem CNPJ, essa pejotização, em que as pessoas abrem o seu próprio CNPJ para oferecer serviço para uma empresa de qualquer segmento da economia, né? Então, só nesse segmento de empregos por conta própria, foram mais de 700 mil empregos gerados. Mas o maior destaque, sim, é o emprego com carteira assinada. A gente teve quase 1 milhão de empregos gerados no acumulado de janeiro a novembro desse ano com carteira assinada. Mas eu diria que são esses fatores que contrapõem um momento econômico aí de altas taxas de juros, permitindo aí um suporte da renda e emprego para a atividade econômica. Maurício, e pensando exatamente nesse tom dado pelo Banco Central nos últimos comunicados, sendo bastante duro, não botando qualquer tipo de possibilidade de abertura de corte de juros à mesa, a gente sabe que, diferentemente do Federal Reserve, o Banco Central não precisa necessariamente pensar em emprego. Mas, dado um emprego tão resiliente aqui no Brasil e essa pressão sobre a inflação, a possibilidade de um início do ciclo de cortes em janeiro está, de fato, mais longe? A minha perspectiva é que o Banco Central comece a cortar os juros na reunião, não de janeiro, mas na reunião seguinte do Copom, a reunião de março. Tem alguns economistas que trabalham com janeiro, é uma interpretação do comunicado, da ata do Copom. Se a gente olhar o que é o mandato principal do Banco Central, que é a meta de inflação, a gente, claro que tem uma inflação esperada, projetada pelos economistas, ainda acima do centro da meta, não só para o ano que vem, mas também para os anos seguintes. Mas tem uma melhora do quadro inflacionário, que está ocorrendo ao longo desse ano, tanto da inflação cheia quanto dos núcleos de inflação. Claro que tem uma preocupação com a resiliência da inflação de serviços, justamente por conta desse mercado de trabalho com taxa de desemprego baixa, renda real aí também na máxima histórica. Isso acaba limitando o potencial de desinflação de serviços. Então, acho que esse é até o ponto de preocupação que o Banco Central coloca no comunicado do Copom. Mas olhando a inflação geral, as medidas de núcleo de inflação de bens industriais, beneficiado pela valorização do real, está cedendo muito. Então, a gente tem, sim, espaço para reduzir um pouquinho desse excesso da taxa de juros, porque a gente está falando de uma taxa de juros nominal de 15% e uma inflação projetada para esse ano de 4,3%, 4,2% e para o ano que vem em torno de 4%. São juros reais de 10%, acima de 10%. Historicamente, pensando desde 2000, a média da taxa de juros real do Brasil está em torno de 6%. Então, tem uma gordura aí que dá para eliminar um pouquinho ao longo do ano que vem e por isso que os economistas em geral, apesar desse quadro de mercado de trabalho apertado, inibindo a desinflação de serviços, tem um espaço para corte de juros para reduzir um pouquinho esse excesso dos juros reais da economia. Conversei com o Maurício Nakarodo, professor de economia da ESSEG. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor. Até mais, um grande ano.